Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Em Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Muito bem, gente, então continuando com vocês é a competência 7, né? Competência 7. Vamos falar um pouquinho da geração de energia. Nós falamos tanto sobre energia já, né? Uma das formas de gerar energia é a partir de reações químicas, e o estudo dessas reações químicas, né, é feito pela termoquímica. A termoquímica vai fazer o que então? Estudar a energia envolvida nas reações químicas. É isso, tá? Essa energia, pessoal, pode ser liberada ou absorvida. E o bacana é que são eventos, né, que a gente consegue perceber no dia a dia. Por exemplo, se você que já fez alguma arte, né, quebrou uma mão, quebrou um braço, né, luxou um tornozelo aí, etc, né, e usou, por exemplo, né, foi imobilizado com gesso, né, você deve ter reparado que ao fazer esse gesso, né, ao colocar esse gesso, né, no dia do endurecimento desse gesso, esquentou, né? Ocorreu o que? A liberação de energia, né? Em tempos tão frios, né? Isso é interessante até, né? No calor é que é complicado, né? Então, quer dizer, esse endurecimento do gesso, por exemplo, que é uma coisa muito observável, né? Para quem já utilizou, esse endurecimento do gesso é uma reação que libera energia. Reação que a gente vai chamar de exotérmica, que está aqui, ó. Reações que liberam energia. São reações exotérmicas. Basta você lembrar que exo, né? Exo quer dizer o quê? Exo quer dizer para fora. Quer dizer externo, né? Exterior para fora. Ok? Então são reações exotérmicas, por exemplo. Combustão. Combustão, toda combustão é exotérmica, viu, gente? E é importante porque o Enem é um exame que gosta de fazer comparações, né, entre combustões, por exemplo, de gás natural, álcool, gasolina, né? Qual é mais eficiente, né? Qual libera mais energia por quilo de material queimado, né? Ou por mol de material queimado, né? Isso é muito importante, o Enem gosta de cobrar essas coisas, ok? Tá legal? Então, combustão, por exemplo, um caso, né, de reação sempre exotérmica. A respiração também, né? Vocês vão, para quem já estudou aí a biologia, né? A respiração libera lá os famosos ATPs, né? Os ATPs. Para nós da química, o ATP, né? É chamado de caloria, tá? A gente converte para caloria, a famosa caloria, o quilojoule, né? Caloria é o quilojoule, que você já deve ter observado aí, né? Nos alimentos, por exemplo, né? A energia, né, que esse alimento pode liberar aí, né, no seu consumo, né? A energia contida nesse alimento, né, pode ser transformada, no caso, né, pelo nosso organismo, né? Ela vem aí indicada nas embalagens dos alimentos, ok? Bom, e aí nós temos as reações que, por outro lado, absorvem, né? Liberam, nós temos as que absorvem energia. São chamadas de endotérmicas. Endotérmicas. Se exo quer dizer para fora, externo, endo quer dizer para dentro, né? Interno. Lembra a endoscopia, né? Aquele exame interno, né? Tudo bem? Endotérmica, então, que absorve energia. Um exemplo clássico é a fotossíntese, né? A fotossíntese absorve energia. Quer dizer o quê? Ela precisa de energia na forma de luz do sol, né? Luz é uma modalidade de energia, né? Luz, radiação, calor, que é a mais conhecida, né? São modalidades de energia. Então, a fotossíntese absorve luz provinda do sol para produzir a glicose, né? A evaporação, que é um fenômeno físico, né? Um fenômeno físico, não é uma reação química, mas a evaporação absorve energia. Basta ver que você, ao sair do banho, vai se enxugar. Por quê? Porque a água ao evaporar vai roubar calor, né? Ela vai absorver calor de onde? Do seu corpo. Então você vai se enxugar para quê? Para que essa evaporação não aconteça no seu corpo e sim na toalha, né? É a toalha que vai secar naturalmente, não o seu corpo. Beleza? Então a evaporação
é um fenômeno físico, tá? E é um fenômeno endotérmico. Então, importante isso. Reações que liberam e tem as reações que absorvem. É a primeira preocupação da termoquímica, né? Classificar as reações em exo e endotérmica. Segunda preocupação é determinar, calcular a quantidade de energia. A primeira forma está aqui. Utilizamos um exemplo como a combustão do metano, tá? E aqui vai ser importante um conceito chamado entalpia. Entalpia, tá, gente? Entalpia que é, a grosso modo, aí é uma função de estado, né? A grosso modo a gente chama a entalpia de energia, vamos dizer. Então, tem uma certa energia contida em reagentes e produtos, né? Lado esquerdo, reagentes, ó, veja, metano que é um gás, né? O metano que é o gás natural, né? Você conhece bem? Queima, para ter queima precisa ter o oxigênio, né? Formando CO2 e água. Por que forma CO2? Porque o combustível tem carbono. Se o combustível tiver hidrogênio, vai se formar a água, né? Quem está com o G aqui é estado gasoso, quem está com L é estado líquido. Você deve ter reparado que essa reação ainda não está muito correta, né? Por quê? Falta balancear. Então, se você tem um carbono aqui, tem um aqui, tá beleza? Hidrogênio, você tem 4 aqui e aqui apenas 2, então você joga um 2 aqui para ficarmos com 4. Oxigênio agora tem 2 aqui, com mais 2 temos 4. Para dar 4 aqui, nós vamos colocar 2, beleza? E como que a gente calcula aí, né, se essa reação liberou ou absorveu energia e quanto, né? Pela diferença de energias ou de entalpias, né? Baseado naquele princípio da natureza. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a energia só sofre transformação. Então se a gente comparar onde tiver mais e menos energia, a gente sabe se liberou ou absorveu, né? Se tiver mais energia lado direito, que é produto, é porque absorveu energia, né? Como que você tem mais energia do que tinha antes? Absorvendo. E se for o contrário, tinha mais energia no reagente e agora tem menos no produto, né? É porque a energia foi liberada, foi transformada para a forma de calor. Como que eu comparo essas energias? Pela variação da entalpia, né? Cujo símbolo é a letra H, símbolo da entalpia, né? Às vezes aparece uma bolinha, quer dizer entalpia padrão, né? Entalpia padrão de formação do reagente. No produto, a entalpia padrão de formação do produto. A variação de entalpia é dada pelo ΔH. Delta, a mesma letra que você usa lá na física, né? Delta, né? Variação. Variação da entalpia, entalpia de formação dos produtos. Desculpa aqui, gente, eu inverti. Produtos menos entalpia de formação dos reagentes. Ok? Essa é a variação de entalpia. É igual lá na física, né? Você estuda na física, é final, só que na química final é produto, menos inicial. Só que na química inicial é quem? É reagente. Dadas essas entalpias, né? Dadas essas entalpias, essas diferenças de energia, você tem condição de dizer se a reação liberou ou absorveu energia, né? Por exemplo, nesse caso em questão, né, da combustão, a gente já sabe de antemão que combustão libera energia. Você vai esquentar alguma coisa lá no fogão, você usa lá, vai queimar o combustível, que é o gás, o metano ou o butano. Vai liberar energia, essa energia você vai usar para esquentar água, para fazer comida, para fritar alguma coisa, para esquentar um café, etc. Né? Então a combustão libera energia, certamente. No caso da combustão do metano, o ΔH padrão, né, entalpia, variação de energia padrão, é de menos 888 kJ por mol. Quer dizer, cada mol de metano que você queimar, um mol dá 16 gramas, não precisa decorar isso, tá? Libera 888 kJ, que para você ter uma ideia, é um pouquinho mais que 200 calorias, tá? Para cada 16 gramas de metano que é queimado. Aí, professor, você vai perguntar, mas por que esse menos aqui, professor? Libera energia, como tem menos? Não existe energia negativa. Calma. Esse menos é só para dizer que a energia foi liberada. Porque olha só, se esse número aqui for maior do que esse, né? Se eu tenho mais energia antes do que depois, o que aconteceu? Não tem como eu ter
mais energia antes e menos depois. O resto da energia foi liberada, porque a natureza não permite destruir energia. Não. Ela transforma, então foi liberada. Por isso que dá negativo, né? Esse número sendo menor que esse, na hora que eu subtraio um número menor de um maior, vai dar negativo, né, gente? E se for o contrário, eu tenho mais energia no fim do que antes. A energia entrou no sistema, né? Absorveu energia. Aí na hora que eu pego um número maior menos um menor, dá o quê? Dá positivo, que a gente chama de reação endotérmica. Valeu? Então esse menos aqui, quando ele aparecer, não se assuste. Quer dizer que a reação libera energia exotérmica, como era de se esperar, para uma combustão. Continuando ainda falando de energia, vimos o quê? Uma das formas de calcular, né, determinar o ΔH das reações, né? Que é o quê? Entalpia de produto menos entalpia dos reagentes. Importante você não esquecer também o seguinte: reação exotérmica, ΔH negativo, reação endotérmica, ΔH positivo, né? Isso é muito importante, porque você tem condição de comparar as reações e mais, sabendo o valor da energia, comparar combustíveis diferentes, né? Determinados combustíveis liberam mais energia, outros liberam menos energia. Os que liberam mais energia são mais eficientes, né? Por uma mesma unidade de combustível, aquele que liberar mais energia é o combustível mais eficiente, né? Essa questão de eficiência energética é um tema muito importante para os exames, né? E aí vai incluir o Enem também. Tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos falar então, agora nós vamos falar da lei de Hess, que é uma forma de determinar entalpias, né? Variações de entalpias para reações que são reações muito difíceis, né? Difíceis de terem seu valor de energia determinado por outros métodos, tá? Ou porque produzem gases, né? Difícil determinar a entalpia desses gases, né? É difícil você ter um isolamento perfeito, um calorímetro que consiga medir isso. Então Hess descobriu uma forma de determinar entalpias de reações a partir de outras reações. Quer dizer, se eu tiver uma reação que pode ser escrita como a soma de outras reações, sejam elas quantas forem, né? 2, 3, 4... Tem problemas às vezes com 5 reações, né? O mais comum é com 2 ou 3, ok? Se eu posso escrever uma reação como a combinação, a soma de outras 2 ou outras 3, cujos ΔHs, né? Cujas variações de entalpia eu já sei. Então eu já sei se essas reações são endotérmicas e exotérmicas e eu sei quanto elas liberam de energia. É possível eu determinar o ΔH dessa reação que eu quero, né? Quer dizer, o que eu resumi aqui para vocês com outras palavras, né? Então ela utiliza-se de equações termoquímicas parciais, né? Outras equações conhecidas, né? Para se chegar à variação de entalpia de uma determinada reação. É justamente isso, você vai ter partes, né? Reações que permitem chegar numa outra reação final, né? A partir dessas etapas, né, dessas partes, dessas reações conhecidas, você tem condição, né, será possível determinar a energia liberada ou absorvida na reação global, que é aquela reação onde você quer chegar. Então, a sacada da lei de Hess é o seguinte: quando você percebe que isso vai acontecer num problema, né, você tem uma reação, né? E o examinador lá, a questão, vai te dar outras reações para você combinar essas reações, né? E a partir dessa combinação conveniente chegar na equação que se pediu. Essa é a carona da lei de Hess. Ela vai dar no mesmo, tá? Vai determinar se a reação é exotérmica ou endotérmica e o quanto que libera ou absorve de energia. Tudo bem? Ninguém precisa decorar entalpias de reações, isso não é necessário, mas a gente tem que saber lidar com esse método. Então, por exemplo, eu tenho lá CO, monóxido de carbono gasoso, mais meio de oxigênio gasoso, dando CO2 gasoso. Quero saber a entalpia dessa reação. É difícil de ser determinada porque envolve, por exemplo, gases, é difícil de se isolar, né? De se prender esses gases, né? Num sistema fechado, bem isolado, né? Então, veja que ela já está balanceada, né? Tem um carbono aqui, um à direita, um oxigênio aqui, meio vezes 2 também dá 1. Se eu tenho um oxigênio aqui mais um aqui, eu tenho 2, né?
E aqui eu também tenho 2. Então, maravilha aí para os oxigênios, né? Eu quero saber, por exemplo, o ΔH desta reação, gente. Quero saber quanto vale o ΔH. O cara não me deu a entalpia de reagente e produto, então não dá para usar aquele outro método, né? Senão eu aplicaria lá entalpia de produto menos entalpia de reagente, babau, acabou. Eu tenho, por outro lado, foi me dado o quê? Essas duas reações, né? Carbono no estado sólido ou carbono na forma grafite, mais meio oxigênio sofrendo combustão dando monóxido de carbono. Tem lá um valor de ΔH, com certeza negativo porque trata-se de uma combustão. E eu tenho uma outra reação 2, onde nós temos também uma combustão do carbono, também sólido ou grafite, oxigênio do ar, formando agora o CO2, né? Aqui veja, forma CO, monóxido, aqui forma CO2, dióxido. Tá lá um outro valor de ΔH. Não é necessário você decorar esses valores, tudo bem? A gente só vai trabalhar com eles do jeito que eles estão aqui. Bom, observe, essas duas reações, observe aí você, essas duas reações têm algo em comum com essa, né? Olha só, por exemplo, essa tem CO, essa daqui também tem CO. Essa que eu quero chegar tem CO2, aqui também tem CO2. Essa tem oxigênio, essas duas também tem. Então essas duas, gente, tem algo em comum com essa. Essa é a cara da lei de Hess. Quer dizer, é possível chegar nessa reação a partir dessas duas. Mas aí nós vamos ter que manipular convenientemente. Só como que é manipular convenientemente? É isso. Eu tenho o CO aqui do lado esquerdo da seta. Eu tenho ele no reagente. Procuro lá o CO. Onde está o CO? Está aqui. Só que ele está no produto. O que é indicado fazer? Inverter essa reação. Por isso nós vamos pegar primeiro, ó, inversa, né? E como já tem um CO, desculpe, eu quero eu não preciso nem multiplicar, né? Tudo bem? Se eu tivesse 1, mas quisesse 2, eu teria que multiplicar por 2. Aqui como a quantidade é 1 e aqui eu também quero 1, beleza, basta inverter. Inverter é trocar reagente por produto, isso mesmo. Então o CO que era produto vira reagente. O carbono e o oxigênio que eram reagentes viram produtos. Olha lá. Só que aí se você inverteu, inverte também o sinal do ΔH. Se era positivo fica negativo, se era negativo fica positivo, né? Então inverti o sinal do ΔH, seja ele qual for, né? A segunda equação, veja, ela já está bonitinha, porque o CO2 eu tenho ele aqui no produto, lá direito da seta. Eu quero ele no produto. Basta copiar, manter a segunda. Isso é a lei de Hess. Você vai manter ou inverter, multiplicar quando necessário. Mantendo ela aqui, eu tenho o CO2 do lado direito, que é produto, e eu quero ele como produto. Essa é a minha reação que eu quero chegar. Veja, somando essas duas, dá a reação que você quer. Olha só, por quê? Porque carbono sólido está aqui do lado esquerdo, o reagente, e aqui ele está no produto. Então ele não vai ser cancelado. Tchau, vai embora. Né? Quem mais? Oxigênio. Aqui tem meio oxigênio, aqui tem um oxigênio. Se do lado esquerdo tem um, do lado direito tem meio, sobra meio do lado esquerdo, no reagente. E é o que a gente quer, meio oxigênio lá, queremos meio mol. E o CO2 que sobra aqui no final. Veja, essa reação aqui é essa. Como que a gente chegou a ela? Somando essas duas aqui. Claro, com as devidas modificações necessárias aí no meio, né? Chegamos nessa equação somando essas duas. O que diz a lei de Hess? A lei de Hess diz o quê? Que o ΔH dessa reação, que é o que eu quero, era a minha pergunta, o ΔH vai ser o quê? A soma dos ΔHs das reações parciais. É a soma desse ΔH, que eu havia invertido o sinal, mais, ó, é sempre a soma, mais o ΔH dessa reação que a gente chama de 2. Tudo bem? Isso não é uma fórmula, tá? Você vai fazer para cada caso, mas é sempre uma soma de reações. E a lei de Hess vai dizer o quê? Que é a soma também dos ΔHs. Muito bem, gente, um tema aí que está associado à termoquímica, tá? Um termo associado à termoquímica, muito próximo da termoquímica. Tanto
que nós vamos falar de alguns conceitos aqui da termoquímica é cinética química. Bom, se a termoquímica, termo quer dizer calor, né? Se a termoquímica se preocupou com a energia, né? Com a entalpia, né? Envolvida nas reações, na forma de calor, luz, radiações, né? A cinética química vai se preocupar o quê? Com a velocidade das reações. Cinética, cinemática, né? Cinema trata do quê? Movimento, né? São quadros em movimento, isso é cinema. Muito bem. A cinética vai lidar então com a velocidade. Ela vai estudar a velocidade das reações, né? Por que uma reação química é rápida ou lenta, né? E alguns fatores que tornam uma reação lenta mais rápida ou uma reação que é rápida mais lenta. E nós vamos ver que esses fatores, né, estão presentes no nosso dia a dia, gente, estão presentes no nosso dia a dia. Então, nessa primeira parte, a gente vai mais a estudar, sim, a velocidade, não tanto a preocupação no seu cálculo, mas o estudo de por que essa velocidade às vezes é mais rápida, né, às vezes ela é mais lenta, tudo bem? Ok? E numa segunda parte, né, num segundo momento, aí sim a gente vai falar dos fatores que alteram essa velocidade. Ok? Bom, então primeira coisa, quando a gente pensa em velocidade das reações, a gente pode olhar no mundo aí ao redor e observar que algumas reações são muito rápidas, outras são muito lentas, né? Por exemplo, se você imaginar e pensar, né, na combustão de um pedaço de papel, é uma reação química relativamente rápida, né? Tá? Uma reação química que não vai demorar muito tempo, dependendo principalmente de como esse papel tiver, se ele está amassado, se é uma folha não amassada, se está picado ou não, né? Beleza? É uma reação relativamente rápida. Agora, se você pensar num parafuso lá da dobradiça da porta da sua casa, né? Esse parafuso ele vai lentamente sofrer um processo de oxidação, né? Oxidação, a gente já falou, né, meu? Oxidação aí para metais é o quê? Formação de ferrugem, né? Ele vai enferrujar. Mas essa não é uma reação tão rápida como é a combustão, né? É uma reação no ambiente muito mais lenta, né? Ela vai se tornar um pouquinho mais rápida num ambiente mais úmido, né? Como é, por exemplo, como são, por exemplo, as regiões litorâneas, não é isso? Mas mesmo assim é uma reação mais lenta do que a combustão. Então veja, no nosso dia a dia a gente observa que existem reações mais rápidas e reações mais lentas, né? Até na culinária, né? Você vai fazer aquele miojão, 3 minutos. Você vai cozinhar feijão, ninguém consegue cozinhar feijão em 3 minutos, né, gente? São reações químicas, né? Porque são transformações que vão ocorrer, mas com velocidades muito diferentes, né? Com velocidades totalmente diferentes, ok? Tranquilo? É isso, tá, gente? Veja, tá no seu dia a dia, tudo bem? Então nós vamos falar, a química vai se preocupar o quê? Uma coisa que vem anterior à nossa observação, a gente observa a reação acontecer, mas para ela acontecer, não aconteceu do nada, né, gente? Fazendo um trocadilho com acontecer. Para acontecer, não aconteceu do nada, tudo bem? Existem condições para uma reação acontecer. E a gente vai dividir essas condições em 2 grupos, né? As condições, primeiro, necessárias e depois aquela condição chamada de acessória. Bom, o que quer dizer necessária? Uma condição necessária é uma condição que é uma condição da qual não se dá para abrir mão, né? Uma condição, se ela não tiver presente, nada feito. Isso é uma condição necessária, né? É necessário que nos alimentemos. Isso é necessário, tudo bem? Tranquilo? Sem isso, a gente morre, né? Agora, no frio, por exemplo, não é necessário você usar roupa, né? Você pode usar pouca roupa, por exemplo, mas você vai se dar mal, tudo bem? Agora, alimentação é uma coisa fundamental, né? Muito bem, então condições necessárias. Devem ocorrer colisões entre reagentes, tá? Entre átomos ou moléculas reagentes. Então, quando você tem uma reação química, na verdade você tem contato entre essas moléculas, né? Você vai fazer um bolo, certo? Você vai misturar aqueles ingredientes.
Claro que precisou haver contato entre esses ingredientes, né, gente? Você misturou os ingredientes, você bateu, né? Você promoveu o quê? Contato, colisões. Sem contato não vai ter reação química, né? O prego, o parafuso não vai enferrujar se ele não tiver contato com ar ou com umidade, né? Se um desses faltar, né? Essa reação não vai acontecer. Tranquilo, gente? Ou ela vai ser muito lenta, né? Faltando umidade, por exemplo. Em Brasília falta umidade. Não tem um reagente necessário aí para ter essa reação. Em Brasília, por exemplo, metais enferrujam lentamente. Agora, você vai na região litorânea, tem grande taxa de umidade. Aí vai enferrujar mais rápido, né? Então, por quê? Porque está tendo contato, colisões entre reagentes. Ok? Isso você observa num simples bolo. Só que essas colisões, né, devem ocorrer com uma certa energia, chamada de energia de ativação, né? Quer dizer, não adianta o contato ser de qualquer forma, né? Então você vai fazer o bolo, não adianta você só pôr em cima um ingrediente do outro. Ah, só vou pôr em cima, tá tendo contato. Mas não é suficiente para quebrar essas moléculas, para elas se transformarem em outras. Porque a reação precisa ter transformação de moléculas, de substâncias, né, de átomos e moléculas. Tudo bem? Tranquilo, gente? Transformação de substâncias requer o quê? Colisão. E essas colisões têm que ocorrer com certa energia, porque senão não quebra a molécula, né? Beleza? Essa energia é chamada energia de ativação. Veja que nome mais apropriado, né? É uma energia que vai ativar, vai fazer com que a reação ocorra, né? Por isso você vai pegar a massa do bolo e bater no liquidificador, na batedeira, e vai pôr no forno, porque no forno está quente. Se está quente, tem o quê? Energia. Tudo bem? Então, falta energia para uma reação, ela não acontece, ou ela vai ser muito mais lenta. Tranquilo? São condições necessárias. Sem essas, nada feito. Agora, tem uma outra condição chamada acessória, né? Acessório, o que é um acessório? É algo que não é necessário, mas se tiver presente ajuda, né? A mulherada usa muito acessório, penduricalhos, coisinhas no cabelo, nas mãos, nas roupas, né? Tal. As mulheres gostam de acessórios, né? Para se enfeitar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o acessório não é necessário, né? Então, a condição acessória vai ajudar se ela estiver presente. O que é essa condição acessória? É as colisões ocorrerem com geometria favorável. O que é essa geometria favorável? É a forma com que acontece a colisão, né? Então você pode ter uma colisão assim e uma colisão assim, né? Se eu for quebrar o giz assim, eu vou precisar de uma certa energia. Se eu for quebrar ele assim, eu vou precisar de uma energia diferente, tá? Porque tem colisões mais favoráveis, outras não. Se eu bater assim de frente para quebrar, não é nada favorável, né? Tudo bem, gente? Então, as moléculas sofrem colisões de várias formas. Tem algumas favoráveis, outras não. As favoráveis são a minoria, tá? E elas precisam acontecer, tá? Para ajudar esse processo a ser mais rápido, ok? Agora, para falar um pouquinho mais da energia de ativação, é uma energia que sempre vai aparecer em todas as reações, senão não seria uma condição necessária, né? Por exemplo, aí, lembrando da termoquímica, eu tenho energia dos reagentes, entalpia, e entalpia dos produtos. Só que para acontecer uma reação, sempre precisa dar um pouco mais de energia para ela começar, né? Um palito de fósforo, por exemplo, não vai queimar do nada. Eu preciso atritar naquela caixa. Esse atrito gera energia, gera uma faísca, e essa faísca faz a reação começar. O palito acende. O isqueiro, a mesma coisa. Você vai girar aquele tamborzinho de metal. Metal contra metal, essa fricção dá uma faísca que faz o gás queimar, né? Eu sempre preciso de uma certa energia, né? Tranquilo? Aqui é para uma reação endotérmica, onde a entalpia do produto é a marca do reagente. Se fosse exotérmica, eu também precisaria dessa energia. Essa energia a mais, ó, eu tenho reagente para chegar em produto. Até chegar no ponto onde a reação ocorre, esse ponto é chamado de complexo ativado, complexo ativado, até chegar nesse ponto onde a reação ocorre, precisa de uma certa energia.
que é a energia de ativação. Sem isso, como o próprio nome diz, a reação não inicia, né? Energia de ativação é a energia para a reação ativar, para iniciar. Sempre precisa, senão a reação não começa. Muito bem, gente. Então, como prometido para vocês aí, aqueles fatores que alteram a velocidade das reações. Então, a cinética química não estuda só a velocidade, só as causas dessa velocidade, né? Quer dizer, quais são os fatores que fazem com que a reação ocorra, mas também estuda alguns fatores que fazem as reações serem mais rápidas ou serem mais lentas, beleza? É um tema muito importante, muito cobrado em questões, tá? E o bacana é que dá pra gente citar eventos aí do nosso cotidiano. As provas adoram isso, né? Principalmente o Enem, que gosta dessa parte, né, da química relacionada aí ao dia a dia, né? Muito bem, então alguns fatores que alteram a velocidade das reações. Por exemplo, a temperatura. A temperatura está em muita coisa, gente. A temperatura está em muita coisa. Por exemplo, você esqueceu num dia de calor, né? Num dia de calor, você esqueceu o feijão fora da geladeira. O que vai acontecer, gente? Você esqueceu o feijão fora da geladeira de um dia para o outro. O que vai acontecer? Vai estragar. Na hora que você abrir, vai subir aquela lofa, né? Aquele bafo, né? Quer dizer, o feijão estragou. Por quê, gente? Aumentando a temperatura, você dá energia para as moléculas, né? Você faz com que as reações químicas ocorram mais rápidas, né? Micro-organismos, bactérias que estejam nesse alimento vão se proliferar também mais rapidamente, né? A vida geralmente se reproduz mais rapidamente, né? Em regiões mais quentes também, né? A abundância de vida é maior nas regiões mais quentes, né? Isso acontece também no nosso planeta. Legal? Tá? Então o que acontece, gente? Aumentou a velocidade das reações porque você aumentou a temperatura. Também vale o contrário, né? Você põe o alimento na geladeira para quê? Para congelar. Na verdade, o que você faz? Você está fazendo com que as reações químicas ocorram mais lentamente, mais lentamente. O alimento vai estragar no congelador, no freezer? Vai estragar. Só que ele vai demorar muito mais tempo. Deixando fora da geladeira, você faz esse relógio andar mais rápido. Dentro do freezer, ele vai andar bem mais lentamente. Tranquilo? Então, um fator importante é a temperatura. Aumenta ou retarda a velocidade das reações. Por quê? Porque ou aumenta a velocidade, aumentando a energia, né? Ou diminuindo a energia, porque baixar a temperatura é isso, né? Baixar a energia, né? De agitação aí das moléculas, substâncias, tá? Tranquilo? Pressão vai ser importante para gases, porque está relacionado com concentração, né? Normalmente, quando você aumenta a pressão de um gás, você diminui o volume. Já falamos disso, né? Lá das transformações gasosas. Já falamos disso lá na famosa equação geral dos gases, né? Quer dizer, pressão e concentração, né? Pressão e volume são o quê? Grandezas o quê? Inversamente proporcionais, né? Se aumenta a pressão, o que acontece? O volume diminui. Então você faz com que o gás fique mais concentrado, né? Porque ele vai estar presente a mesma quantidade de gás num volume menor. As moléculas estão colidindo mais rapidamente, né? Você imagina aí um monte de pessoas, um ambiente bem amplo, né? E essas pessoas começam a correr com os olhos vendados. Vai haver colisão, trombada. Se você diminui o tamanho do ambiente, mantendo o número de pessoas, vai haver muito mais choques, muito mais colisões, né? Por quê? Porque você aumentou a pressão. No caso de um gás, vai fazer com que as reações ocorram mais rápido. Alguns gases, gente, chegam a explodir quando você aumenta demais a pressão, né? É o caso do acetileno, que é o gás dos maçaricos. Aumentar demais a pressão, ele pode explodir, tá? Por quê? Porque as reações ficam mais rápidas. Concentração dos reagentes. Essa aqui também você vai lembrar da concentração na próxima vez que você for participar de um churrasco, né?
aquela hora que o fogo dá aquela apagada, né? O carvão dá aquela apagada, né? O pessoal lembra, o churrasco tá apagando, né? Ficou todo mundo no papo, no pagodinho, na conversa, na comida, no futebol, né? No pebolim, etc. Esqueceram lá o fogo, né? Aí deu aquela apagada. Tem algumas ações que você pode fazer simples que aumentam, né? Fazem com que essa chama volte. E você deve estar pensando aí todas elas associadas à concentração. Eu vou abanar, estou jogando mais oxigênio, estou aumentando a concentração de oxigênio. Eu vou pôr mais carvão, estou aumentando a concentração de um reagente, que é o carvão que vai queimar. Põe álcool, é isso? Álcool, combustível, vai queimar, é um reagente, estou aumentando a concentração, aumenta a velocidade das reações, né? Sujeito que fuma, na hora que dá a tragada, o oxigênio está entrando mais rápido. O que está acontecendo? Está aumentando a concentração. A reação está indo mais rápido, está queimando mais rápido o cigarro. Legal? Área ou superfície de contato. Também muito bacana, gente. Tem vários eventos aí no dia a dia associados a isso. Basta lembrar que aço, ferro e carbono, aço, pode queimar, pode pegar fogo, não derreter. Digo, queimar mesmo, como se fosse papel. E muitos aí já fizeram essa arte, né? Talvez você não confesse se você estiver do lado do seu pai e da sua mãe, né? Mas você já deve ter feito essa arte, né? Você pegou o bombril, né? O bombril, estamos fazendo propaganda aqui, você pegou a palha de aço, né? E pôs fogo, né? E fez assim, né? Gente, é palha de aço e pegou fogo. Por quê? Porque a área de contato é grande, são fios, né? Fio queima muito rápido, né? Fio de cabelo, né, mulher? Na hora que você vai, as meninas aí, né? Na hora que vão soprar a velhinha do bolo de aniversário, protege o cabelo, porque se o cabelo encostar lá, queima na hora. Porque fio, grande área de contato, né? Beleza? Então, aumentar ou diminuir a área de contato, você aumenta ou diminui a velocidade da reação, tá? Por isso que você pica o alimento para cozinhar. Vai mais rápido, você vai picar lá. Por exemplo, o vegetal, né, o legume para cozinhá-lo, por exemplo, você vai picar a carne para cozinhar. É mais rápido, porque você aumentou a área de contato. Você cozinhar ou assar a peça inteira demora mais, né? Ou então assa ou cozinha só por fora, por dentro ainda fica cru, né? Então aumentando, picando, você aumenta a área de contato. Esse cozimento é mais rápido, né? Mesma coisa, moer carne, a carne moída cozinha mais rápido do que a carne em peça. Por quê? Porque você aumentou a área de contato, beleza? Então são fatores que aumentam a velocidade ou diminuem a velocidade das reações. E o último fator importante é o catalisador. Fiz até questão de dar uma explicação mais detalhada sobre o catalisador, né? Por exemplo, o catalisador, você tem aí algumas tintas com catalisador, né? Justamente para ocorrer uma secagem mais rápida, né? E por que o catalisador acelera a velocidade das reações? Porque ele abaixa a energia de ativação. Lembra, a energia de ativação é uma barreira para a reação acontecer. Se você tem numa reação sem catalisador uma determinada energia de ativação, veja que a energia de ativação, ok? Energia de ativação aqui, sem o catalisador, você precisa chegar até esse ponto aqui para a reação acontecer e virar produto. Sem catalisador, esse valor de energia, né? Tantas calorias ou quilojoules. Com o catalisador, sempre vai acontecer isso. A energia de ativação será menor, porque a reação ocorrerá por um outro caminho, de uma outra forma, né? Olha lá, com uma energia de ativação menor, eu tenho uma reação sempre mais rápida. Por quê? Para eu conseguir muita energia para a reação acontecer, demora mais do que para eu conseguir pouca energia. Beleza? Por isso que a reação será mais rápida sempre com o catalisador. Diminui a energia de ativação. Legal, gente? Então o catalisador, quando está presente também, torna as reações mais rápidas. Inclusive lá no automóvel, né? O catalisador é para acelerar a conversão de gases mais poluentes em gases menos poluentes, né? Acelerar essa conversão ainda na passagem dos gases pelo escapamento do automóvel, tá? Tornando o automóvel menos poluente. Bacana, gente.
Então aí legal, os fatores muito associados ao dia a dia, né? É isso aí. Valeu, gente, então por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.